Então, é isso. Isso era tudo que eu queria falar de aviso. Agora eu quero falar de uma profecia. Vou abrir aqui o envelope. Por favor, expectativa total. Olhem para mim. Vou mostrar para vocês. É muito peso, porque é muito grande. Isso aqui é o templo para 10 mil pessoas, né? Que já está em nossas mãos. Tá? É isso. Eu fico muito feliz. Eu quero que você também entre neste momento de mover sobrenatural de Deus. Parece que Deus mandou o Gustavo Lara aqui só para falar assim, ó, vocês esqueceram da promessa? De jeito nenhum, a gente está trabalhando para a promessa se cumprir. E ela vai se cumprir em nome de Jesus. Até porque eu tive que mandar os jovens agora para a galeria número 2. Né? Nós temos nível 1 e nível 2 de galeria. Como vocês podem ver lá atrás, está repleta, está cheia de vidas. Né? E eu não sei o que seria de nós se hoje tivesse mais visitante querendo entrar aqui. Né? Como foi na Páscoa, 1.700 pessoas aqui dentro. Que eu não sei como que Deus permitiu isso. Né? Só um poder sobrenatural para espremer 1.700 pessoas. Nós fizemos 2.800 ceias, aquelas com as ervas amargas, com o cordeiro, com o pão, 2.800, sobraram 125, então entre a manhã e a noite. Então por aí você vê como nós estamos de fato precisando alargar a nossa fronteira, a nossa tenda, para que Deus possa continuar enviando as suas ovelhinhas. Né? Eu não sei se você lembra quando eu comentei, Deus falou para nós o seguinte, quando a gente começou pedindo a Deus a direção para esse ministério, Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas, fora das 4 paredes, já é maior do que a que está dentro. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: a quantidade de ovelhas frustradas, decepcionadas, né, com igrejas, e que estão do lado de fora e não conseguem mais pisar numa igreja de tanta frustração, é maior já do que quem está dentro. Então Deus pediu que nós fizéssemos um trabalho de transparência, um trabalho onde o evangelho genuíno fosse pregado, onde o amor de Deus fosse praticado, para que essas vidas começassem então a se achegar, porque ninguém sobrevive espiritualmente do lado de fora. Quem já viveu do lado de fora sabe o que eu estou dizendo. O mundo te abocanha muito fácil. É lá pela 3ª, 4ª semana sem comunhão, você já está sendo tragado. Né? Os hábitos do mundo começam a entrar sorrateiramente e tomar conta da tua vida. Então ninguém consegue ter comunhão com Deus vivendo fora do rebanho, fora do aprisco. Então eu quero dizer para você que igreja, com todos os seus defeitos, é muito importante. Amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, essa é uma noite de alegria, porque tantos jovens restaurados, Senhor, tantos tendo a sua história reescrita por Ti. Isso alegra o nosso coração e nos dá um regozijo profundo. Eu Te louvo pela vida do Júlio, da Madelon, Pai, pelo esforço, pela dedicação, porque eles já declararam que não mais vivem eles, ó Deus, mas Tu és o dono do tempo deles. Por isso eles ganham tempo, porque eles deram o seu tempo e o Senhor dá o seu tempo a eles. Por isso a vida deles prospera. Por isso o coração e o amor familiar prospera. Por isso seus filhos estão crescendo em graça, formosura e estatura, porque o seu tempo, Senhor, não é o nosso tempo. Te louvo por esta igreja e que o Teu Espírito Santo entre agora, Pai, de forma sobrenatural, soprando nos ouvidos daqueles que aqui estão, aquilo que eles necessitam para o seu dia, para a sua semana, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra Isaías 59, para juntos nos regozijarmos um pouco naquilo que o Espírito do Senhor vai querer falar hoje ao teu coração. E eu posso adiantar que de forma sobrenatural. Né? Essa semana meu netinho ficou a semana inteira falando o seguinte para mim:
vovô, canta aquele louvor. Falei, qual louvor, Maria? Aquele louvor, vovô, que você cantou. Eu gostei muito, canta, vovô. E eu tentava lembrar um e outro, até que no fim eu consegui identificar qual era o louvor que ele queria, porque ele queria aprender. Esta alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Seria muito fácil viver alegre, né? Seria muito fácil. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, que foi assim: Dia Mundial da Saúde. E como eu trabalho para a Organização Mundial da Saúde, não podíamos de forma alguma deixar de comemorar, né? E lá estava o auditório cheio de autoridades. E o médico nosso, depois dando a palestra sobre hipertensão, e num dado momento ele estava falando a respeito do antídoto para a hipertensão. Principal antídoto: alegria, sorrir. Olha comigo, sorri comigo. Espontaneamente, faz. Né? Ele falou assim: o estresse, né, é a causa principal, né, da hipertensão. E ele começou um devaneio muito grande, falando dos prazeres da vida, e começou a falar então de sexo. E eu no meio do auditório. E de repente ele disse, né, a pessoa do mundo fala de sexo abertamente e da forma como todos vocês conhecem. E ele disse: não, porque houve um tempo que a igreja começou a proibir o sexo e tal. Ele foi falando, e agora, como a igreja e o pastor Jonas proíbe a igreja de fazer sexo, mas ele falou isso no meio da reunião, cheio de autoridade. Aí todo mundo olhou para quem? Para o pastor Jonas. E ficaram rindo. Eu falei assim: eu não proíbo, pelo contrário, mas eu prego a fidelidade. Que sejam fiéis, que façam bastante sexo, 24 horas por dia se puder, não tem problema. E isso faz bem à saúde. Eu concordo plenamente, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: o pastor Jonas, ele está buscando viver o reino de Deus na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, porque eu cansei de viver um reino duplo. Eu cansei de ter uma vida secular. Eu cansei de ter que ser um profissional lá fora e na minha casa e dentro da igreja um pastor. Eu preciso ser um pastor na igreja, na minha casa, no meu trabalho. Essa é a única forma que Deus vai poder te usar com força, com poder, para que as coisas lá fora, de fato, sejam, se não transformadas, pelo menos que haja uma força contrária, haja uma força do bem muito forte para combater a força do mal. Eu perguntava para Deus, já que Nações Unidas, eu creio que Nações Unidas vai ser um grande instrumento na mão do anticristo, eu perguntava para Deus, falava: Senhor, por que eu estou trabalhando dentro de Nações Unidas, onde eu vejo que pessoas e mais pessoas vão entrando, e geralmente pessoas muito carregadas de espíritos malignos, alto nível, né? E Deus falou comigo, para que houvesse equilíbrio. Você está dentro deste lugar porque eu preciso dos meus, hoje ainda necessito dos meus filhos, nas mais diversas, nas mais variadas posições, para frear, fala comigo, frear o mal, para impedir que o mal prevaleça. A gente sabe que a palavra de Deus ensina que onde há luz, as trevas são dissipadas. Então, você dentro do teu ambiente de trabalho, você é a luz de Deus. Você é a força de Deus para trazer equilíbrio. E é certo que eu fico imaginando o que a palavra de Deus nos confere, nos diz, a respeito do tempo, um tempo vindouro, próximo, muito breve, em que Satanás vai dominar, ter domínio absoluto sobre a terra. Sabe quando vai ser esse momento?
vai ser o momento em que a igreja for arrebatada. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sobe junto. O Espírito Santo não vai permanecer sobre a terra nos 7 anos de tribulação, grande tribulação. E eu fico imaginando como que o mal, que hoje já é tão forte e já domina tantas áreas, vai dominar o mundo como um todo. E é por isso que a indignação de Deus virá de forma muito forte. E o período de tribulação vai ser tribulação mesmo. Vão acontecer coisas que estão sendo previstas, mas que ainda estão seguras por Deus, como maremotos destruindo cidades litorâneas em todo o mundo, né? Como grandes vulcões escurecendo a nossa atmosfera, impedindo que a luz solar venha trazer o que é necessário, porque a luz solar é fundamental para todo o sistema de vida na Terra. Então, vai ser de fato um tempo muito difícil. Diz assim a palavra, capítulo 59 de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Eu quero parar aqui um instante para mostrar para você que aquilo que o profeta Isaías via, estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de iniquidade tão absurdo. Eu nunca pensei na minha vida que um dia nós pudéssemos comprar uma sentença. Mas hoje é possível se comprar uma sentença. Eu nunca pensei na minha vida que homens que fossem chamados por Deus para representar o seu povo, pudessem prometer uma coisa ao seu povo na hora que está necessitado do seu voto, mas na hora que ocupa o cargo, fizessem leis contra os benefícios ao seu povo. Ou seja, parece que nós estamos vivendo algo muito mentiroso. Parece que a terra a qual nós estamos vivendo, ela não é de verdade algo que foi criado por Deus e entregue ao homem para governar. Acontece que o Senhor tem confiado a nós um projeto de vida extraordinário, mas nós não temos competência para colocar em prática aquilo que o Senhor tem confiado e requisitado de nós. O mundo, de verdade, está vivendo uma mentira. O mundo está sentado sobre uma cadeira mentirosa, sobre um patamar, uma terra mentirosa. Uma terra que você recebe a promessa de que lançando a sua semente, ela vai frutificar, mas você lança a sua semente e fica o resto da vida esperando que a sua semente se torne uma árvore e uma árvore frutífera. Decepções e frustrações estão ocupando o lugar do coração do homem e ele já perdeu a esperança. Ele já perdeu, inclusive, os seus sonhos, o direito de sonhar. Não há mais direito de sonhos, a não ser sonhos não, pesadelos. A maioria dos seres humanos hoje, quando eles sonham, são verdadeiros pesadelos. E ao despertar, tudo que eles podem contemplar é a morte, é a destruição. Por isso, pregar aqui para que você tenha esperança nesta vida terrena, eu jamais vou fazê-lo. Jamais. Até mesmo porque no meu coração eu não quero que mude nada. Eu quero que a terra se exploda. Eu quero que o ser humano se exploda. É verdade isso? E estou pregando aqui para quê, né? Não quero que o ser humano se exploda. Eu quero que o ser humano tenha o seu encontro com Deus. Mas o sistema deste mundo, eu quero que ele se exploda.
porque eu quero mais é que se cumpra a vontade de Deus e Jesus Cristo volte logo para dar, sabe, o ajuste necessário, aquilo que nós recebemos da parte de Deus e não soubemos colocar em prática. Porque a grande verdade é que nós temos pessoas talentosas, capacitadas, preparadas, porque Deus fez tudo tão certo. Deus colocou o homem na terra e capacitou o homem com seus talentos mais diferenciados possíveis, para que juntos nós pudéssemos compor um corpo que desse bons frutos. Irmãos, eu estou falando da terra, eu estou falando do mundo, mas se direcionar esta palavra para dentro do próprio corpo de Cristo, nós vamos perceber que de corpo mesmo, de comunhão, nós temos muito pouco. E quando detectamos a maldade crescente que vai em nosso ser, nós olhamos para o céu e aí sim questionamos. Questionamos o quê? Como? Que amor é esse? Que amor é esse que está no coração de Deus, que ainda consegue alcançar com misericórdia a minha vida e a sua vida? Que amor é esse que um Deus perfeito, um Deus cristalino em todas as suas missões, em todas as suas vontades, pode olhar para a terra e dizer: eu conto contigo, Jonas. Eu conto contigo, Naira. Eu conto contigo, João. Eu conto contigo, independente da sua história de vida, independente de toda a maldade que você fez sobre a terra. Essa misericórdia de Deus tem alcançado o povo ao redor da terra. Essa misericórdia de Deus, de fato, como diz na palavra, tem sido de fato a causa de não sermos consumidos. Nós olhávamos aqui, pastora Madelon, pastor Júlio, falando a respeito da mudança, de uma nova história na vida desses jovens. Vocês ouvem isso, mas vocês não fazem ideia. Sabe por que vocês não fazem ideia? Porque nós pais hoje não temos tempo para conhecer nem a história do nosso filho. Então você não faz ideia do que está rolando no coração e na cabeça desses jovens. Nós não fazemos ideia do tamanho estrago e como um ser humano desse pode crescer com uma estrutura tão falida, tão danificada, e se transformar em um homem de bem. E se transformar em um homem que vai querer de fato fazer a vontade de Deus se cumprir. Talvez você não esteja entendendo, mas eu quero ser franco com você. Eu quero dizer que dentro de cada um de nós existe um ovo de áspide plantado. Pode ser que a maldade não tenha fluído na sua vida porque esse ovo ainda não foi tocado. Mas quando nós somos tocados, mal tocados, essa víbora, ela vem para fora. E é quando nós mostramos o mal que reside dentro de nós. Talvez esses jovens não tenham começado a sua vida com uma linda história, porque a história da sua família já é uma história triste e conturbada. Irmãos, o intuito da palavra de Deus hoje não é acusatória. O objetivo é despertar. O objetivo é fazer com que você faça uma autoanálise da sua própria vida e veja o que de fato tem sido mudado, tem sido transformado. Nós entendemos o quanto Deus tem para realizar na vida de cada um de nós. Mas também entendemos hoje por que é que Deus nunca consegue dar cabo a um projeto iniciado. Como pode a luz de Cristo resplandecer em nós, se dentro de nós existem áreas escuras, tenebrosas?
Como pode Deus fazer fluir do nosso coração os sentimentos mais nobres, se o espaço que nós estamos dando para Ele agir dentro de nós não permite que o seu poder flua através? Na próxima sexta-feira, dia 12, a nossa reunião de sexta-feira de homens, que é a segunda sexta-feira do mês, vai ter como título: Como conviver com o espinho na carne. Existem muitas indagações, muitos teólogos na vida se preocupam e buscam entender que tal espinho era esse que Paulo carregava na sua carne. Nós vemos no final da história de Paulo que ele mesmo tem um discernimento a respeito desse espinho. Toda vez que esse espinho lhe apertava e ele gritava, ele entendia o tamanho da sua fragilidade. Ele entendia que necessitava de mais espaço para Deus. Nós não entendemos muito a respeito de espinho, mas na sexta-feira nós vamos passar por um espinhal. Vou passar com homens por várias possibilidades de espinho na carne. Não para diminuir ninguém, mas para levar os homens a entender que algumas situações nesta terra só carecem de administração, de uma boa administração. É necessário entender que a maldade que hoje está no mundo e que o ovo de áspide que nós carregamos dentro de nós exige cuidados especiais. Querer andar com Deus, querer viver uma vida com Deus, é o desejo de muita gente na face da terra. Mas alguns conseguem um espaço maior e caminham a níveis altos com Deus. Ele soube administrar os seus espinhos, ele soube administrar a sua carne, ele soube administrar os seus maus desígnios. Porque, irmãos, nós estamos debaixo de um céu perfeito, mas vivendo numa terra muito imperfeita. E se alcançarmos um espaço maior no nosso relacionamento com Deus, a história da nossa vida vai ser reescrita. Se nós entendermos o fator presença de Deus, e se diminuirmos a parte que nos cabe, dando mais espaço para que os preceitos de Deus sejam implantados em nós, aí então nós vamos conseguir. Quando nós olhamos a história da humanidade, a gente percebe como que a maldade tomou conta das gerações, de gerações pós geração. Se você parar para pensar agora como descendente europeu que somos, todas as maldades que já foram praticadas nos séculos passados, inclusive por aquilo que se chamava de igreja, que representava Deus na terra, aí nós vamos entender por que tanta maldade existe hoje no nosso coração. Quando olhamos aquilo que é feito ao redor da nossa vida, nós não compreendemos porque existem pessoas tão más. Mas não olhamos, é porque não olhamos para trás e vemos o acúmulo de maldição que foi vindo sobre a humanidade. Hoje, ter uma vida com Deus é muito mais fácil. É muito mais fácil porque não estamos caminhando apenas em cima da letra, em cima de uma Bíblia que é verdadeira, mas que a palavra é morta, precisando do Espírito Santo para vivificá-la dentro do coração. Mas isso é de 30, 40 anos, 50 anos para cá.
Até então os nossos irmãos que seguiam a Deus, seguiam sobre uma letra morta. E hoje de manhã eu comentava com a igreja que a fé que eles tinham era uma fé muito maior, muito mais poderosa que a nossa, porque eles caminhavam sobre uma letra morta. Eles falavam do sacrifício, eles falavam da salvação. Eles sabiam que ao ir para o céu seriam salvos e viveriam com Deus. Mas eles não sabiam que nós podíamos viver o agora com Deus. Eles viviam sem revelações, porque eles não criam na atuação do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo derramado sobre a igreja. Recebemos as revelações. Deus fala conosco através de sonhos. Estamos recebendo muitas vezes antecipadamente os projetos que Satanás monta para te destruir. Deus antecipa para você orar e quebrar, destruir. Eles não tinham isso. Não porque Deus não quisesse, mas a falta de intimidade com o Espírito Santo, a falta de intimidade com um Deus vivo, atuante. O espírito de religiosidade levou tanta gente à forca. Tantas pessoas foram banidas do corpo de Cristo por homens, por causa de espírito de religiosidade, porque viviam sobre uma lei, sobre uma palavra fria, histórica. Não importa se a maldade tem se avolumado sobre a terra, importa que o Espírito Santo está sendo jorrado de forma abundante para todo aquele que o deseja. Não importa se o diabo tem montado tantas ciladas para te pegar, importa que o Espírito Santo antecipa todas elas. Mas ter o Espírito Santo e ter uma vida arruinada, ter o Espírito Santo e ter uma vida enquadrada dentro dos preceitos desta terra, não combina. Por isso, muitas vezes, trabalhamos muito e colhemos pouco. Por isso, fazemos tanto bem, mas não vemos o retribuir desse bem que fazemos. Porque, de alguma forma, a nossa vida ainda não está dentro do patamar do qual o Espírito Santo pode fazer e falar conosco. Sabe, irmãos, Deus tem ansiado em falar com seu povo. Deus tem insistido conosco a respeito das coisas que nós pensamos que queremos fazer, mas que não passam de boas intenções. E as coisas que pensamos em não fazer, mas que praticamos diariamente. Deus tem chamado a minha e a sua atenção a respeito deste ovo de áspide que você carrega dentro de você. Em que a víbora, vez por outra, põe a cabeça para fora e te pica, e te morde, lançando a sua peçonha e roubando a tua paz e a tua alegria. Até quando seremos roubados dos direitos que nos foi dado? Quando nós olhamos o histórico da nossa vida, eu quero que você reflita um instante comigo. Quando você computa tudo aquilo que já te foi tomado desta vida, todo sonho que se tornou um projeto, que foi levado à prática, mas que antes mesmo que você concluísse, o projeto se desapareceu da sua vida. Quantos de nós aqui temos sonhos interrompidos, projetos interrompidos? Quantos de nós aqui estamos permitindo, literalmente,
que as nossas conquistas sejam levadas embora. Um dia, eu concluí na minha vida que não havia nenhum benefício em viver aqui. Quando você começa a pensar no lado prático da vida, basta você olhar para o final do mês a quantidade de contas que você recebe para pagar. E você só paga. E você passa o mês inteiro pagando. E às vezes passa o mês inteiro se aborrecendo. E isso quando você não chega em sua casa e lá dentro você não tem a paz que necessita para restabelecer as suas forças. Qual é o prazer de viver? E quando você olha para a sua vida, você só consegue enxergar pontos falhos. Você não consegue ver nada em você que te dê prazer. Casei, tenho filhos, mas não sei o que é felicidade. Só sei o que é pagar. Pagar conta, pagar conta. Tenho um trabalho, até recebo um bom salário, mas não tenho prazer no meu trabalho. Não tenho satisfação em ir para o trabalho. Tenho os parentes que deveriam ser meus grandes amigos, mas olha, faz tempo que não visito nenhum deles porque não tenho prazer nisso. E de repente você olha para a tua vida e você diz: o que estou fazendo aqui? Sabe, irmãos, como é fácil perder o sentido da vida. Como é fácil perder por entre os dedos o sabor verdadeiro de viver que Deus tem para nos dar. Semana passada Deus falou comigo a respeito dos 2 reinos. E de repente me dei conta que o reino do mundo estava muito forte dentro de mim. De repente percebi que a minha vida não tinha nenhum propósito, porque o maior propósito dela eu havia perdido. E o maior propósito da minha vida estava em viver o reino. Mas o reino havia me machucado. O reino, entre aspas. A igreja havia me machucado. A igreja havia me decepcionado. A religiosidade era uma grande frustração. E a partir daí a vida perdeu o sentido. Porque o verdadeiro sentido está em viver o reino. E agora, como que eu vou achar o reino? Você sabe qual é o grande problema da humanidade? É que ela não entende, ela não conhece o caminho para se encontrar o reino. E é por isso que muitas vezes você chega para alguém e diz assim: olha, Jesus quer te salvar. E aquilo bate de encontro a uma necessidade, a uma cratera na vida daquela pessoa. E ela se rende. Hoje, conversava num gabinete pela manhã com um casal. E ali foi uma conversa muito interessante. A esposa falava que o marido havia ficado muito triste com a perda do seu avô, que na verdade foi avô-pai, foi quem o criou. E um dia, ele apareceu em sonhos. E ali ele disse que onde ele estava muito feliz. E ela disse: mas eu tinha aprendido que quem parte deste mundo não volta. E é bíblico isto, não volta mesmo. Mas tu pode limitar Deus em fazer um gesto de bondade e dar àquele que sofre um sonho para acalmar o seu coração? Eu não limito Deus em nada. E aconteceu uma outra coisa interessante. Ele disse:
Eu tinha um amigo que era meu parceirão, dava de moto comigo. Esse amigo meu faleceu um dia, e eu cansei de pregar o evangelho para ele. E eu dizia para ele: rapaz, você tem que vir para Jesus. Esse mundo não te pertence. Você tem que vir para o reino de Deus. E falava, ele: para com isso. Você é chato com essa história de Jesus. E ele faleceu. E esse rapaz ficou muito triste com isso. Passado um tempo, ele foi procurado pelo irmão desse rapaz. E o irmão desse rapaz disse assim: eu tive um sonho. Neste meu sonho, o meu irmão falava para mim o seguinte: vá e procure o meu amigo e peça para ele falar para você tudo que ele falava para mim e que eu não aceitei. Eu estou num lugar muito ruim. Muito ruim. Procure-o e peça que ele fale de Jesus para você. Eu falei: Senhor, nesses últimos tempos, eu tenho sido surpreendido diariamente com coisas do reino. Nesse último tempo eu tenho visto um amor tão grande da parte de Jesus para buscar e pegar os seus. E eu não sei, sinceramente, o que é que nós, que já fomos chamados, fomos escolhidos, recebemos a escolha de Deus, aceitamos, estamos vivendo com Ele, mas não permitimos que Ele ocupe o espaço que tem que ocupar dentro de nós. Eu não entendo, sinceramente, por que é que o mundo ainda tem sido uma desgraça para a tua vida. Eu não entendo porque a influência do mundo ainda tem te roubado a paz. Eu não entendo o porquê de você ainda ter que tomar calmantes vivendo dentro do reino. O reino não entrou. Eu não entendo como que os casamentos ainda são desfeitos vivendo o reino. Não estamos vivendo o reino. Não estamos vivendo Jesus. Não estamos dando o espaço necessário para que o reino de fato seja implantado. Quanto ao mundo, é comum ao mundo isto, mas não é comum ao reino. Ao reino de Deus não é comum. Dentro do reino não cabem ovos de áspides. Dentro do reino não cabem desesperos, falta de controle. Existem muitas formas de nós detectarmos se estamos vivendo o reino ou não. Eu não quero que você declare aqui que vive o reino e saia ali na rua e já seja provado se de fato está vivendo. Eu quero que você se autoanalise. Eu quero que você busque compreender se de fato o reino de Deus está dentro da tua vida, está dentro da tua casa. Sabe quando nós declaramos, nada está dando certo, nada funciona. Olha, pode o mundo não funcionar na tua vida, mas ainda assim o reino tem que estar presente. Porque o mundo não tem que funcionar. Eu não quero que o mundo funcione mais. Já cansei. Sabem quantos anos da minha vida eu olhava perplexamente para todas as comunidades que começavam a ocupar os morros? E eu falava, meu Deus, quando que um governo vai retirar tudo isso e construir casas decentes? E eu esperava ano após ano que isso acontecesse. Mas não acontecia. Sabe quantos anos eu vi entrar dinheiro de fora para se limpar a Baía de Guanabara? Muitos anos, e eu ficava cheio de esperança. E a Baía de Guanabara só se apodrecendo. E o dinheiro sendo consumido em outras coisas. Demorei muito tempo para perder a esperança sobre o mundo. Mas na medida que eu perco a esperança por este mundo, eu ganho esperança pelo reino. E eu percebi que a grande chave estava em colocar esse mundo no seu devido lugar. E o reino dentro de mim. Fazê-lo prevalecer.
Hoje pela manhã, Gustavo Lara falou algo super interessante a respeito do tempo. Você pode ouvir essa palavra na íntegra, mas resumidamente, ele fala de Eclesiastes 9, versículo 11. Quando Salomão fala a respeito que na terra, no reino da terra, o vencedor de uma corrida é aquele que está melhor preparado, é aquele que corre mais. Numa guerra, ganha o que é mais forte. E assim sucessivamente, são 5 pontos. Mas no tempo de Deus, as coisas não funcionam necessariamente assim. Golias era forte, preparado para a guerra, armado dos pés à cabeça. Davi era pequeno, sabia cuidar de ovelhas. A sua arma eram 5 pedras e uma tiradeira. E Deus deu a vitória. Acabe tinha um dos melhores carros da época, com vários cavalos. E na sua carreira, Elias passou correndo, feito um relâmpago. Irmãos, ali ele diz que para a terra a riqueza é para os prudentes, para os entendidos, para os sábios. Mas no reino as coisas acontecem de outra forma. E ele dizia: dê o seu tempo para Deus, para que Deus possa dar o tempo dele para você. E ele profetizou nesta igreja, ele disse: Deus está me revelando e mandando eu dizer que algumas pessoas aqui vão passar a ter, na sua jornada diária de trabalho de 8 horas, vão fazer tudo o que necessitam fazer em 2 horas. E vão ter 6 horas para servir a Deus. E muitas pessoas receberam. Ele dizia: pelas manhãs, dê o seu tempo para Deus. Fale com Ele. Ore. Louve. Mas eu sei que nós não temos tempo para isso. De manhã já acordamos corrido para o trabalho. Mas ele disse: faça, dê tempo para Deus. E veja como é que Deus vai passar o tempo dele para você. E como que você vai fazer tudo muito mais rápido. O objetivo dessa palavra era dizer o seguinte: não importa se o mundo está conturbado, não importa em que aparentemente a velocidade das coisas chegaram muito rápido, mas a velocidade de toda a tecnologia não está nos favorecendo, porque não conseguimos fazer mais tudo o que precisamos fazer. Mas a velocidade do tempo em Deus vai ser extraordinária para aqueles que estiverem entendendo. Ah, irmãos, se você não percebeu que os dias estão encurtados, se você não tem percebido que as semanas voam, que os meses passam a galope, que os anos desaparecem, vão ficando para trás, entenda pelo menos agora, que se você não entrar no tempo de Deus, você não vai conseguir dar cabo das suas obrigações ou das missões que Deus está confiando a você. Eu quero o tempo de Deus, para que esta igreja possa caminhar, para que ela cresça, para que ela floresça, para que muitas vidas sejam salvas, tenham o seu encontro com Cristo aqui. Mas isso é só o começo. Temos que desenvolver a nossa fé, temos que desenvolver a nossa vida espiritual, temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E eu estou certo de que para isso eu preciso ter a compreensão desse tempo sobrenatural de Deus, que está por vir a partir do momento que você der o seu tempo nas mãos de Deus. No mais, que o reino seja estabelecido, o reino único seja estabelecido sobre a sua vida, porque Deus
não nos fez para viver dois reinos. Ele implantou o seu reino e disse: vinde a mim, venha para o reino, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vem para cá, venha viver o reino. E nós insistentemente fazemos questão de viver dois reinos, o reino dos céus e o reino da terra. Que você, igreja de Jesus Cristo, atente para o fator tempo, para a duplicidade de reino, que a sua linguagem seja única. E eu não estou falando de linguagem religiosa, acabe com isso em nome de Jesus. Estou falando em linguagem de reino, estou falando em vida com Deus, estou falando em postura de homem e mulher de Deus, estou falando em um linguajar de homem e mulher de Deus, estou falando em reações de reino de Deus. Nada de desespero diante da adversidade, nada de desespero diante dos problemas terrenos. Aquele que vive o reino, ele vive em equilíbrio. Ele sabe da força e do poder de Deus que está sobre ele. Qualquer outra coisa é exagero. Qualquer outra coisa você pode passar adiante. Viva Deus, dê tempo a Deus, para que Deus possa então fazer com que a tua vida corra a corrida do reino. Gente, acabou o tempo de se correr o que se corria na terra. Agora ou você corre com o Espírito Santo, agora ou você se prepara para a corrida com os anjos, e eu quero dizer que a velocidade deles é muito alta, e o propósito dele com a sua vida é fazer muito no pouco tempo que te resta. Eu não sei quanto tempo te resta. Talvez reste 20, 30, 40, 50 anos, mas talvez te reste algumas horas. Não sabemos. Mas que no tempo que te resta, você possa fazer coisas tremendas. Que a tua vida flua como nunca jamais fluiu. Que as tuas conquistas se avolumem. Como ele dizia de manhã, quando você pega com uma, você já tem que estender a outra, que já tem que estender a outra. Para pegar, viu a rapidez que eu soltei o microfone? É mais ou menos isso, não é? É por aí, irmãos. Atentos, ligados. Servos de Deus que vivem o reino estão conectados. Ó, João. Nada de fechar o ouvido. Fique com os ouvidos espirituais bem abertos, porque o Espírito Santo está soprando. Entra por aqui agora. Toca naquilo ali, fecha aquele negócio, ou sai fora desse outro. Mude o seu comportamento, você vai perder o seu marido desse jeito. Mulher atenta é assim, opa, deixa eu corrigir a rota. Estou falando muito. E o Espírito Santo, ó. O Espírito Santo chega e vai no ouvido e fala: se você não se calar, eu vou cortar sua língua. Ah, irmãos, como é bom viver o reino. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não brinca com a gente, mas Ele se diverte junto com a gente, né? Ele fala assim: eu vou ajudar meu filho. Ele entrou para o reino, Ele me deu o seu tempo, Ele me entregou a sua vida, mas Ele de fato não sabe viver o reino, né? Então eu vou ensiná-lo. Então Ele te pega pela mão e começa a te conduzir. E às vezes você pisa no lamaçal, Ele puxa você e fala: olha de fora o que você estava fazendo. Aí você olha e você fala: meu Deus, me perdoa. Ele fala: não, eu já te perdoei quando eu te tirei, né? Eu te puxei. Sabe por que é que você está aqui? Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Você está aqui porque diariamente Ele te toma pela mão e vai tirando você das confusões, vai guardando o seu coração. Sabe, Deus hoje está tocando nos corações. Deus hoje está tocando na nossa mente, no nosso entendimento. O Senhor está abrindo o nosso entendimento, sabe? Para que a gente faça coisas que nos favoreçam. Ai, irmãos,
como é triste ser triste. Que a alegria de Deus hoje acabe com toda a tristeza da tua vida. Que o Espírito de luz venha fazer resplandecer a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida que estão enegrecidas. Que o Senhor faça os teus projetos prosperarem, mas sempre lembrando isso: o reino de Deus precisa ser a tua vida. Sabe, jovens, talvez uma confusão possa ainda impedir que vocês cresçam à estatura que Jesus Cristo tem projetado para vocês. Mas se hoje vocês entenderam lá no encontro e agora à noite a necessidade de viver um único reino, aí vocês vão perceber que a identidade que o mundo, que o diabo colocou, não tem valor. E vai ser muito simples dizer assim: eu não te uso mais. Identidade falsa. Eu sou chamado de Deus, escolhido por Deus. Eu vou viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Ele diz assim no capítulo 60: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Eu recebo essa glória, você recebe essa glória de Deus. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe a sua igreja na face de toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Vamos ficar de pé, vamos Oferecer todos cantando. sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me